A paz do Senhor, irmãos, todos aqueles que sentem vontade de estar na presença do Senhor, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. Então a minha paz, a minha Shekinah de Deus, o poder de Deus sobre toda a criatura, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, porque a palavra de Deus é como se fosse uma pepita de ouro para nós, ou muito mais que isso. E nesse momento eu quero falar um pouco da mulher. E aqui no livro de Esther, nós vemos muito a palavra de mulher prevalecendo. Esther foi uma rainha e ela era descendente de judeu, e por propósito do Senhor ela foi ali. Mas antes eu quero falar da rainha Vasti. Vasti era a rainha daquele reino. E ela, por causa dela, Esther foi coroada rainha, com muita luta. Não foi fácil, não. Mas a rainha Vasti, ela decidiu não estar na presença do rei naquele dia, porque ele queria expor aquela mulher, expor a beleza dela para aqueles homens que estavam os convidados deles, muitos reis, muitos príncipes ali bebendo e comendo. Então eu gostaria de estar lendo esse texto para vocês. E eles lhe deram de beber um vaso de ouro, sendo que os vasos eram diferentes um do outro, e o vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres em casa real, que pertencia ao rei Assuero. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Betisa, Abona, Bigtá e Abigada, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vasti diante do rei. Aqui começa a nossa história com Deus. E essa mulher, ela não foi diante daqueles homens que já estavam há dias bebendo, aquela festa durava dias. Nós estamos acostumados com festa de horas, que começa às 7 da noite no aniversário, termina 10 horas. Ou no mínimo, no máximo, um casamento. Hoje em dia um casamento não pode durar muito, porque é muito caro. E naquele tempo eles não tinham preço para eles, como é hoje em dia. Muitas pessoas aí têm dinheiro a rodo, tem muito dinheiro e faz festa. Mas em geral, o comum é uma festa de no máximo 3 horas. E aquela rainha foi convocada para ir na frente daquele rei. Só que ela responde isso: para trazerem a rainha Vasti diante do rei com a coroa real, para mostrar ao povo, aos povos e aos príncipes que a sua beleza, que ela era formosa de olhar. A rainha Vasti, porém, recusou-se vir diante do mandamento do rei, por meio de seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ordenou, e ardeu nele a ira. Então o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era costume do rei, para que todos os que conheciam a lei e o juízo, e os próximos a ele eram Caserna, Setar, Admar, Tarsis, Meres, Mercena, Messucã e 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais viam a face do rei e assentavam por primeiro no reino. O que faremos a rainha Vasti de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros? Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que havia naquela província do rei Assuero.
porque este ato da rainha tornou-se conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão os seus maridos e a seus olhos, quando isso for relatado. E o rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Irmãos e irmãs, e o povo em geral, que muita gente vai ver esse vídeo, ele tinha que cumprir a ordem dele porque ele era um rei e ele estava diante da corte, diante de príncipes convidados, diante de reis convidados e mais a comunidade dele. E ele tinha que se manter ali com aquela ordem, com aquela coisa da imposição. Tinha que cumprir aquela lei. E aquela mulher não foi. Sabe por que ela não foi? Como eu disse atrás. É porque ela era bela demais e ela não queria ser exposta àqueles homens já bêbados. E eles iam zombar, iam falar coisas que nós, como mulher, nós não queremos ouvir. E ela perdeu a coroa dela por desobediência ao rei. Mas a finalidade de Deus era a seguinte: que a rainha Esther tomasse posse dessa coroa. E a Esther era judia, era do povo judeu, era uma moça lá que não tinha nada a ver com aquele reino. Mas o Senhor queria mudar a situação. E ele encontrou um meio de salvar a Vasti daquela situação e elevar Esther. E Esther, por ser uma mulher judia, a Esther tinha o compromisso com Deus. Ela falava de Deus o tempo todo, ela orava, ela mandava recado para o povo judeu orar por ela enquanto ela estava naquele palácio aguardando para se tornar rainha. Porque as mulheres que foram escolhidas para ser rainha, elas ficavam num lugar para ser tratada, para a pele ser tratada como se fosse um spa hoje. Elas saíam de lá muito mais bonitas por causa dos penteados, da arrumação que aqueles camareiros iam fazer com ela. E Esther ficou ali. Enquanto que a rainha Vasti foi levada para um exílio, ele mandou ela para uma cidade lá longe do reinado, e a Esther ficou ali, e o Senhor falou que era para ela ficar, porque ela seria desposada pelo rei. E assim foi, porque o povo de Israel precisava de estar liberto, e se a rainha Esther não tivesse tomado a atitude de se tornar a rainha ali daquele reino, dificilmente o povo seria libertado. Então, irmãos, nós trazemos essa história para hoje. Hoje essa história é o seguinte: Jesus é o nosso rei. A rainha Esther foi a rainha da Pérsia naquela época. Jesus é o rei de Israel e o rei dos reis. Ele é o nosso rei, rei dos reis. Ele nasceu em Israel, mas ele é o rei dos reis. Ele é o rei do mundo, da existência, de tudo que existe, ele é rei. Tem coisas que nós não sabemos que existe e ele é rei. E nós estamos aqui falando desse rei. As mulheres podem também tomar posse e falar desse rei como eu estou falando. Porque a rainha Esther tomou posse e ela foi guardada pelo Senhor ali. Chegou um ponto que ela precisava falar com o rei não a convocava mais. Ela já era mulher desposada dele e ela não era chamada na presença dele. E ela foi pro jejum e mandou recado através do tio dela que ficava na porta do palácio dia e noite, me aguardando alguma coisa dela. Pediu para que eles jejuassem, para que o rei convidasse ela para ir à frente, porque o povo dela estava passando por perigos e perseguições. Se ela não fizesse isso, o tio dela, que levou ela até aquele palácio, que conduziu ela, que disse que ela ia ser rainha para salvar o povo, por orientação dele, ela se tornou aquela rainha. E ela precisava falar com o rei para evitar que o inimigo destruísse o povo hebreu. E assim é nós. Assim é Jesus Cristo. Ele quer te livrar. Ele quer te livrar do pecado. Ele quer te livrar do príncipe da Pérsia, que hoje para nós é Satanás. Mas Jesus é o nosso rei, o rei dos reis. Não há quem possa comparar a ele, porque Deus mandou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aquela mulher, ela lutou com todas as suas forças para salvar aquele povo. E Jesus veio para salvar homens e mulheres
no tempo contemporâneo e no tempo passado e no tempo vindouro. Porque ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então essa é a minha palavra. Jesus sempre existirá, ele sempre vai existir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Shekinah de Deus esteja sobre nós. Amém.